E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu fico muito feliz que você está aqui no canal A Palavra do Artista do Céu. Meu nome é Giovanni Goulart, sou o criador desse canal. Eu convido você a se inscrever neste canal, também curtir o vídeo, né, e acionar aqui o sininho das notificações para você, né, ficar sempre por dentro dos vídeos novos que eu for lançar, tá bom? Esse canal aqui ele tem o objetivo de a gente poder falar do nome do nosso Criador, né, o eterno Deus que fez todas as coisas. Ele sim é o verdadeiro artista, o artista do céu, tá bom? Então, olha só, eu vim falar de um tema hoje que é muito importante, né? Não vou desgastar o tema todo, né? Abordar todo o assunto, mas a gente vai começar a fazer uma série aí, né? De vídeos aí, né? Que vão falar sobre esse assunto. E que assunto que é esse? É o assunto de como estudar a Bíblia, tá bom? Muitas pessoas têm dúvidas sinceras de como estudar a Bíblia. Você sabe que esse livro aqui, né, a Bíblia Sagrada, é um livro que, de fato, né, foi de deveras importante, né, para nossa história, né? Você pode saber que a Bíblia, ela é o livro mais odiado e mais amado de todos, né? Um livro assim que, de fato, ele passou por todos os séculos até chegar entre nós, e é um livro assim que, de fato, caiu o povo, levantou o povo e esteve aqui, né? E foi o livro também que teve, né, grande influência na construção do Ocidente, na construção, né, da nossa sociedade moderna. Muitos cientistas, muitas teorias científicas, muita coisa que existe tem base nesse livro, né? Ou foi usado, ou foi feita com base no livro, literalmente, né, com apoio da Bíblia, ou foi, né, de fato, para tentar de alguma maneira negar aquilo que está escrito aqui. Então você percebe que esse livro é um livro muito importante. Outra coisa também que eu venho dizer para você, uma vez que esse livro é muito importante, a gente tem que entender que existem maneiras de a gente estudar esse texto bíblico. Esse livro aqui ele não é um horóscopo, né, que a gente, né, põe a mão aqui toda vez que a gente abre aqui, a gente pega um horóscopo. Não, a Bíblia é um livro. Por ser um livro, né, ela tem, né, uma forma, uma metodologia de entendimento, de saber como que a gente pode fazer para estudar esse texto. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração, tá bom? Querido Deus eterno, obrigado pelo privilégio da existência e eu peço que o seu Espírito Santo, que é Deus, possa estar ao nosso lado, Pai, nos inspirando, nos orientando sobre como entender a tua sagrada Escritura. A tua palavra, Pai, ela é luz para os nossos caminhos. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine nesse momento. Que não fale eu, Giovanni, mas que o Senhor fale. Que o Senhor, Pai, possa nos ensinar, Pai, possa nos mostrar o caminho. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Quando eu falo assim, né, e você fala, vamos estudar a Bíblia. O que é que você pensa? Você pensa em quê? O que significa estudar a Bíblia? Melhor, o que você pensa quando a gente fala assim, Bíblia? Né? Talvez você pense, que pergunta é essa, Giovanni? Vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Quando a gente fala de Bíblia, é diferente da gente estar, por exemplo, falando de um livro. Né? Um livro aqui. Entendeu? Por que que é diferente? Porque vamos analisar bem esse livro aqui, ó. Filhos Vencedores. Como formar filhos vencedores. Esse livro aqui ele foi escrito pela Nancy Van Pelt. Então a gente tem aqui um livro, né, que tem o seu tema, e aqui nós temos a autora, Nancy Van Pelt. Tá? Qual que é a diferença desse livro para a Bíblia? A diferença é o seguinte, né, muitas diferenças, mas vamos analisar aqui uma diferença básica aqui. Esse livro aqui da Nancy Van Pelt, ele tem um só autor, né? Ele tem um escritor, né? Que é quem? Nancy Van Pelt, tá certo? Então, esse livro aqui, que chama Bíblia, ele não é um livro com um autor, né? Com um escritor. Ele é uma junção de um monte de livro. A gente poderia dizer que a Bíblia ela é uma biblioteca, ela é um conjunto de pequenos livros. De fato, a palavra biblios, né? Ela vai significar isso aí mesmo, conjunto de pequenos livros. E o interessante é isso, que nós temos aqui na Bíblia 40 autores, né? 40 escritores aqui, 40 pessoas que foram utilizados por Deus para poder escrever esse texto. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, ó, que interessante, no livro de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um apóstolo de Cristo, né? Que Cristo chamou para andar com ele, né? E ele ensinou,
né, as suas verdades. Vamos ver aqui um texto muito importante. Deixa eu pegar aqui um texto interessante. Está no livro de 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos lá? Vamos ler esse texto aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok, então veja bem, mais uma diferença. Esse livro aqui, ele é um livro inspirado por Deus. Deus, ele foi em 40 pessoas, né, e iluminou a mente deles para que eles pudessem escrever, né? Ele foi lá e orientou, ele moveu essas pessoas, esses homens separados, para escrever o texto bíblico. Deus chegou para eles e falou assim, ó, escreva assim, ó, né, assim, né, textualmente, palavra por palavra. Mas Deus deu-lhes as ideias e cada um deles escreveu segundo a sua língua, né? Escreveu também, né, segundo, né, a sua forma de falar, né? Eu, Giovanni, eu falo de um jeito, né, mas outra pessoa fala de outra maneira, né? Eu sou mineiro, existem pessoas que são baianas, né? Então aqui o Pedro ele tinha, né, a sua nacionalidade e tinha também a sua cultura, né? Então ele tem também o seu modo de falar. Mas se você for observar bem, né, o Pedro ele é diferente, né, de Jeremias, né, que é diferente de Moisés. Moisés ele teve uma educação egípcia há muito tempo na sua vida, então ele tem coisas diferentes que a gente precisa compreender, né, que estão ali atrás do arcabouço mental do escritor, tá certo? Então é muito importante a gente compreender isso, que Deus ele inspirou cada uma dessas pessoas para que pudesse, né, transmitir a sua mensagem à humanidade, tá bom? Então a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade. E por que eu ressaltei que são 40 pessoas? Porque um dos primeiros erros que eu vejo muita gente cometendo, né, quando estuda a Bíblia, é falar o seguinte: ó, a Bíblia falou isso aqui, ó, e mostra somente um texto bíblico, né? Como assim? Estou querendo explicar o seguinte. Quando a gente fala a Bíblia diz, a gente está falando assim, ó, o conjunto de livros diz. Tá entendendo? O conjunto de livros diz. A biblioteca diz, né? A biblioteca diz. Mas quando você pega, né? Por exemplo, eu peguei aqui o texto, né? 2 Pedro 1, 21. Eu mostrei um texto de um dos autores. Então eu estou pegando aqui o que esse autor aqui falou. Mas eu não estou falando da Bíblia toda falando. Quem está falando aqui é Pedro, né? Que o Espírito Santo inspirou para poder falar, mas aqui a pena usada aqui foi Pedro, entendeu? Então, quando a gente fala a Bíblia diz, a gente tem que pegar o que todos os autores da Bíblia diz sobre o mesmo assunto, tá? Olha sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Ó, eu saí aqui de Pedro, né? Pedro, aqui no Novo Testamento, e estou indo lá para Isaías. Isaías também foi um profeta, né? Foi um profeta muito anterior a Pedro, né? Mais de 600 anos, se não me engano, anos atrás, né, de Pedro. E aqui no livro de Isaías, capítulo 28, versículo, vamos ver aqui, versículo 10, vai estar dizendo uma coisa bem interessante. Diz o seguinte, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que isso está dizendo aqui? Aqui tem o segredo para estudar a Bíblia. Para você estudar a Bíblia, você tem que pegar preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Você viu que eu saí lá de Pedro para vir aqui em Isaías? O que eu estou fazendo aqui em Isaías? Eu estava lá em Pedro, mas eu vim para cá para Isaías. O que eu fiz? Um pouco aqui e um pouco ali. Então a Bíblia ela tem que ser estudada assim. Né? A Bíblia ela não é que nem, por exemplo, esses livros nossos modernos, né? Que tem um sumário, né? Com temas. Né? Que a gente coloca lá, por exemplo, né? Um livro de filosofia. Vou estudar aqui filosofia, introdução à filosofia. Aí tem lá, né? Página tal a tal. Aí no livro a página tal a tal eu vou estar falando exatamente ali só, né, de introdução à filosofia. Aí o capítulo 2, né? Não sei o que, entendeu? Não existe isso. Aqui na Bíblia é diferente. Aqui na Bíblia os temas estão espalhados por entre os autores, entre os livros da Bíblia. Entendeu?
Então, para você entender um assunto específico, exemplo, qual que é o assunto que a gente está estudando agora? O assunto que a gente está estudando agora é o quê? Como estudar a Bíblia. Então, o tema que eu estou procurando no texto bíblico é esse: como estudar a Bíblia. O que é a Bíblia? E quando eu digo Bíblia, lembra disso, que eu estou falando de 66 livros da Bíblia. 66 livros da Bíblia. 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo. Então, o que esses textos em si eles vão estar falando sobre como estudar a Bíblia? Então, o que é importante fazer? Pegar o texto por texto e ir do início ao fim vendo o que a Bíblia diz sobre isso, né? Uma coisa que você não pode fazer é pegar um único texto da Bíblia e querer resumir todo o conceito, todo o assunto da Bíblia com base em um texto só. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que abre igreja e faz isso. Pega um único texto e com base no único texto quer, né, pegar lá e fazer uma doutrina com isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os textos, comparar eles entre si e entender qual que é o tema, qual que é o conceito que Deus, né, ele fala. Vamos pegar aqui um outro texto. Eu vou te mostrar aqui que Jesus fez isso, tá? Vamos lá no livro de Lucas. Olha o que eu fiz. Eu saí de Pedro, fui para Isaías, agora eu vou para Lucas. Quem foi Lucas? Né? Lucas aqui, ele é o escritor do livro de Lucas e do livro de Atos, tá? Ele é um médico, né? Ele escreveu aqui esses textos. Eu quero mostrar aqui, ó, abra sua Bíblia aí, lá no livro de Lucas, no capítulo, vamos achar aqui o capítulo, só um minutinho, tá? Vou pegar aqui uma parte aqui muito importante, só para você ver aqui algo extraordinário, tá? Vamos pegar aqui, isso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, tá? No verso 25, né? Que Jesus ele vai lá e fala com os discípulos. Jesus já tinha morrido e ressuscitou, certo? Aí os discípulos de Emaús estavam andando lá e apareceu Jesus no meio deles. Só que apareceu assim, né? E não se declarou rapidamente que ele era Jesus. Ele ficou lá com eles lá, né, e eles estavam falando, nossa, tristes, tem que ver, porque Jesus tinha morrido. Então, Jesus ele começa a conversar com eles lá e fala, oh, que vocês estão aí tristes, falando pelo caminho? Não, como assim? Você não tá sabendo, não? Onde é que você tá? Tá desatualizado, hein, rapaz? Não, me fala o que tá acontecendo aí. Não, porque você não lembra, não? Né? O que aconteceu lá de Jesus, né, que fazia grandes milagres, aquela coisa toda e tal, morreu ali e tal, assassinado e tal. É mesmo, né? Aí aconteceu isso, e nós achávamos que era ele que ia redimir Israel. Aí teve uma hora que Jesus falou o seguinte, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está falando aqui, não, mas vocês são bem devagar, hein? Vocês demoram demais para entender as coisas que os profetas falaram. E aqui no verso 26, ele fala assim, o próprio Jesus falando, porquanto não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha só o que ele diz aqui no verso 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Veja bem o método de Cristo. Cristo foi lá de Moisés, lembrando que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e escreveu o livro de Jó também, tá? Então você percebe que lá no início da Bíblia, Jesus vai do início da Bíblia e vai discorrendo por todos os profetas. E expõe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então ele pega um tema em comum, que é o quê? As coisas que falam dele mesmo, né? Falam de Jesus. Né? Então ele começa desde Moisés até o último profeta falando o que fala a respeito de Jesus, o que fala a respeito dele. Então veja bem como é que a gente tem que fazer para estudar a Bíblia. Se você tem um tema para estudar, você tem que pegar esse tema e procurar de Gênesis a Apocalipse o que fala a respeito desse assunto. Você não pode pegar o que está lá no Novo Testamento só e ignorar o que está escrito no Antigo. Isso não funciona. Então você pode falar o seguinte, não, eu só rasgo a Bíblia no meio, não faço não, pelo amor de Deus, mas essa expressão. Você pega a Bíblia lá e, não, eu vou ficar só com o Antigo, só com o Novo Testamento.
ficar só com o antigo. Não é assim. A postura de um cristão é você considerar o que está escrito na Bíblia toda. Você tem que levar o que a Bíblia toda diz, tá? Né? E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Existe um outro verso na Bíblia muito importante que você deve observar, tá? Está escrito no livro de Timóteo. Olha só, vamos pegar aqui um verso muito interessante que vai ser vital para você. Olha só, 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte, meu irmão. Toda a escritura... Não, peraí. 14 e 15 não, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você viu o que eu fiz? Eu saí de Pedro, fui para Isaías, fui para Lucas, né? Aí depois, o que eu fiz? Vim aqui para Paulo, que escreveu o livro de Timóteo. Né? Então você percebe claramente ele falando, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Útil para o ensino. Então não vem, né, pensando assim, o Antigo Testamento, né, não tem utilidade. Então nós temos que entender quem que está certo aqui. Se é a Bíblia que está falando que tem utilidade, que é útil para ensino, para educação, para instrução, ou, entendeu? Ou se é o pensamento, entendeu? A gente tem que comparar uma coisa aqui. A Bíblia está falando claramente aqui, né, que, de fato, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino. Ou seja, eu posso ensinar por meio do Antigo Testamento, eu posso repreender, eu posso corrigir e eu posso educar para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém vai lá e fala, não, mas isso aí, né, tem que ser só o Novo Testamento que você pode fazer isso. Não, aqui está falando toda a Escritura. Se é toda a Escritura, é toda a Escritura. Então vamos lá. Outra coisa também muito importante que vale muito a pena a gente compreender, tá? Então, uma vez que a gente entendeu que não se pode, né, pegar um texto só, né, e utilizar ele como base, né, para a gente fazer uma doutrina inteira, né, a gente tem que levar, né, todos os textos em consideração. Eu gostaria que você fosse lá para o livro de Mateus, né, para a gente poder ver mais uma aplicação disso tudo lá. Olha que interessante. Olha sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Sabe o que eu estou fazendo? Como é que eu estou passeando pelas Escrituras? E todos os temas que eu estou falando aqui é o quê? Bíblia Sagrada. Né? Tô pegando tema por tema aqui, Bíblia Sagrada. Tá bom? Ó, Mateus 4. Nós vamos lá na tentação de Jesus. E olha que interessante. Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Beleza. Então o tentador, quem é o tentador? Satanás. Aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos lá. Jesus está falando o que aqui? Está escrito. Está escrito aonde? Nas Escrituras. Jesus está fazendo uma citação textual de outra parte da Bíblia, né? E essa parte aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, está em um verso da Bíblia. E deixa eu só pesquisar aqui para mostrar para você de onde que foi que ele tirou isso. Se eu não me engano, foi no livro de Deuteronômio, ó. Não só de pão, só um minutinho. Não só de pão viverá o homem. Deuteronômio. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui para você ver. Deuteronômio 8:3. O que está escrito em Deuteronômio 8:3? Olha só, vamos lá. O que Jesus citou? Vamos lá para a gente observar? Deuteronômio 8:3. Só para você ver aqui, ó. Deuteronômio 8:3. Ó, ele te humilhou, aqui no caso Moisés está falando para o povo de Israel. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Ele quem? Deus. Deus fez isso com Israel. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então o que Jesus fez?
Jesus citou os escritos de Moisés para Satanás, para poder combater a tentação. Satanás falou assim, ó, se você é de fato aquele que havia de vir, né, o Criador, se você aí, né, é aquele que tem direito sobre todas as coisas, né, o herdeiro, né, o descendente da mulher, né, se você é aquele, né, que vem redimir, que é o Filho de Deus, vá lá, transforma a pedra em pão. Quero ver mesmo. E Jesus, então, falou, ó, está escrito, citou com a Bíblia Sagrada, e mostrou o que está escrito na palavra de Deus. Só que Satanás não deixou baixo, não. Veja bem o que ele fez. Então, olha só que interessante. O diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja bem a estratégia de Satanás. Satanás usou a Bíblia. Jesus deu para ele, cortou a tentação dele com a Bíblia. Aí Satanás, percebendo que Jesus usava a Bíblia, ele começou a usar a Bíblia também. Ó, pula aí, ó, disso aqui, expõe-se, né, ao perigo. Por quê? Porque está escrito. Ele foi lá e citou, lá no livro de Salmos, não, isso aqui, ó, eles te susterão com tuas mãos, aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, ele pegou uma citação no texto bíblico e falou, então, estou usando a Bíblia. Mas Jesus mostrou que Satanás torceu o sentido do texto. O que Satanás queria dizer? Olha, você pode pular aqui, né? Você pode se expor ao perigo e tentar um suicídio aí. Por quê? Porque está escrito que se você fizer isso, os anjos do Senhor estarão lá para te proteger, né? Vai estar escrito lá claramente que eles vão te proteger e que Deus não vai deixar nem se tropeçar em uma pedra. Então você pode sim se expor ao perigo, porque a Bíblia diz isso. E quanta gente faz isso? Eu vejo muita gente pegando um texto isolado da Bíblia e querendo, né, torcer o sentido dele para poder falar o que o texto, né, falar o que a pessoa quer que o texto fale, entendeu? Então Jesus aqui ele usa outro texto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então qual que é o sentido que Jesus falou? Olha, você está viajando aí, Satanás. Você está falando aí, ó, que eu posso me expor ao perigo, né, porque os anjos vão me guardar? Mas você esqueceu que aqui na Bíblia diz claramente que não se pode tentar o Senhor. O que é o tentar o Senhor? É você ficar brincando com a proteção de Deus, você colocar-se em perigo, né, voluntariamente, sem necessidade nenhuma. Você vai lá e se expõe ao perigo, né? É como se eu pegasse uma arma aqui. Já que Deus vai me proteger mesmo, deixa eu botar a arma aqui e apertar um tiro aqui na minha cabeça. Aí Deus vai enviar os anjos e para ele botar o dedinho assim no cano da arma e não deixar que a bala, né, fure minha cabeça, né? Não tem lógica isso. Então o que acontece? Né? Então Jesus mostrou claramente. Não é assim que funciona. Você não pode, né, se colocar em perigo, né, ficar tentando a Deus, né, só para poder te proteger. O texto que você citou, Satanás, não está dizendo isso. Você deve levar em consideração que Deus vai te proteger, mas não é para você se colocar em perigo, não é para você provocar situações de perigo, né? Você tem que sair, né, e fazer o que a vontade de Deus, e não se colocar voluntariamente em perigo só para Deus te proteger. Então, assim, Deus, né, o próprio Jesus, mostrou, né, qual que era o sentido correto do texto. Da mesma forma, você deve fazer isso. Você não pode pegar o texto e tirá-lo do seu contexto, né? Tem muita gente que faz isso, né, que pega o texto lá, vamos supor, o texto do verso 1 até o verso 20, certo? Aí ele pega o verso 20 e quer fazer uma doutrina só com base no verso 20. Mas ele não leva em conta o que os textos atrás falaram e nem o que o próximo capítulo fala. Ele quer pegar o texto isolado para poder falar uma coisa só. Não, é necessário que a gente pegue todo o contexto, né, do capítulo, depois o contexto do livro, né, até o contexto mesmo da Bíblia toda, né? É assim que funciona para ler a Bíblia, né? Você pega o contexto do capítulo, o contexto do livro e o contexto,
né, de todos os livros que falam sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, o vídeo daqui tá chegando aqui já num tempo bom. Eu vou fazer o seguinte, esse aqui vai ser a primeira parte, né, de como estudar a Bíblia, né? E a gente vai ter mais outras coisas para poder aprofundar nos próximos vídeos, tá bom? Então, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu espero de verdade que você possa ter, né, esse estudo nosso aqui ter esclarecido, né, alguma coisa sobre o estudo da Escritura Sagrada, tá bom? E eu convido você para poder fazer uma oração. Querido Deus eterno, obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a Sagrada Escritura para podermos, Pai, compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Te pedimos que o Senhor possa estar com a pessoa do outro lado da telinha, que o Senhor possa abençoar muito essa pessoa e ajudá-la nos seus estudos da Bíblia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, galerinha. Se você não curtiu o vídeo ainda dá tempo. Tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.